Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou Nathan Bezerra e eu tenho a palavra de Deus para o teu coração. Deixa eu te perguntar, você é um líder que planeja? Às vezes a gente acha que planejar é perda de tempo, não é verdade? Tem muita gente que acha que separar um tempo para planejar, para orar, ali você está perdendo tempo. E na realidade, planejamento é ganho de tempo, é otimização de esforços. Então eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado por essa ministração. Nós estamos em uma série falando sobre liderança. Eu já te peço para se inscrever no canal, dar aquele like, ativar o sininho aí para não perder a notificação dos próximos vídeos. Então tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. E aproveita para deixar no comentário a sua opinião sobre o assunto, tá bom? Vamos pro vídeo, Deus te abençoe. Na semana passada a gente trabalhou sobre a motivação do líder, né? O que motiva o líder? Qual é a motivação do líder? O líder, de acordo com a palavra de Deus, quais devem ser as suas motivações? Hoje, nós vamos estar falando sobre o planejamento. O líder planeja. E quando a gente vê a palavra do Senhor apresentando sobre o que é um planejamento, nosso Deus é um Deus de planejamento. Às vezes a gente quer espiritualizar demais as coisas, né? E fala assim, no tempo certo vai acontecer, né? Isso não deixa de ser verdades, esses termos que nós usamos, mas às vezes é com uma justificativa errada. Você planejou, vai acontecer na vontade de Deus. Ah, você fez esse planejamento, o Espírito Santo vai me guiar. São frases corretas, mas para justificar a falta de planejamento é errado. Por exemplo, quantas vezes você usou aquela frase assim, Deus tem um plano para a tua vida? O que você está dizendo? Que Deus é organizado e tem um planejamento para a vida daquela pessoa. A palavra do Senhor diz lá em Jó 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O nosso Deus é um Deus de planejamento. Vamos apresentar em dezembro o musical de Natal, que o tema é o quê? Qual é o tema? O plano perfeito. A nossa salvação, o plano de salvação foi muito bem estabelecido por Deus. A palavra do Senhor diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então o nosso Deus é um Deus de planejamento. E todo líder que se preze precisa planejar. Como é que você é um líder na sua casa? Homens, mulheres. Vocês exercem liderança na casa de vocês. Vocês têm feito um planejamento familiar? Olha só, nós estamos falando aqui, né, de liderança, de igrejas, pequenos grupos, líderes que estarão crescendo na igreja. Nós precisamos, se nós queremos uma igreja vibrante, uma igreja que desenvolva-se em vários setores da sociedade, nós precisamos de líderes. Mas eu quero te dizer que você é um líder na sua casa, né? E às vezes a gente acaba não planejando, vai empurrando com a barriga, fazendo as coisas de maneira bem irresponsável, para dizer, bem preguiçosa, porque o planejamento ele dá um certo trabalho. Mas sem planejamento fica mais difícil. Às vezes, olha só que às vezes eu cometo algumas insanidades, né? Pego uma enxada aqui, às vezes o mato está grande, falo, poxa, vou dar uma capinadinha, dar uma ajeitada aqui. Aí eu pego a enxada cega e começo a capinar. Pastor, por que você não vai atrás de alguém que, né? Pega uma lima, esmeril, aquele negócio, vai aqui, veja se alguém pode fazer. Não, isso vai eu perder muito tempo. Olha só, que insanidade, né? Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou perder muito tempo planejando. Só que se você planeja, você ganha tempo lá na frente. Igual eu, se eu afiar a enxada, eu vou ganhar muito mais tempo, vai ser um trabalho com menos esforço. Então, quando a gente pensa no que diz respeito ao planejamento, é para minimizar os nossos esforços. A igreja tem um planejamento estratégico, isso é maravilhoso. Quando nós estabelecemos esse planejamento estratégico, que vai começar a ser colocado em prática a partir de 2020, gente, isso é maravilhoso. Estabelecemos ali a nossa missão, nossa visão, os nossos valores, e nós agora podemos trabalhar, concentrar esforços em um objetivo em comum. O coração do homem faz planos, como diz Provérbios 16, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas nós precisamos planejar, precisamos fazer planejamentos. Quando a gente vem para o livro de Neemias, texto em que nós estamos lendo, se você quiser ver um pouco mais do contexto, veja a primeira ministração lá no YouTube. Então, Neemias agora ele vai começar a colocar em prática o seu projeto, aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E o que eu observo na vida de Neemias aqui no capítulo 2, a partir do verso 1 que nós lemos, é que planejamento requer paciência.
Quando Neemias fica sabendo do ocorrido, que Jerusalém está destruída, os muros estão derrubados, a palavra do Senhor diz que ele começa a lamentar, a chorar, jejuar e a orar. Talvez o desejo que viesse no seu coração é: vou sair daqui agora imediatamente, vou arrumar minhas malas, vou falar com o rei, vou me embora para minha terra, vou me embora para minha cidade, vou resolver, vou fazer alguma coisa. Mas planejamento, e um líder que planeja precisa de paciência e oração. E aí a gente vê esse princípio na vida de Neemias, em que parte desse texto? Vamos lá. Capítulo 1 de Neemias, o verso 1, diz: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Aí fala: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, e aqui é quando ele recebe a informação, no mês de Quisleu. Quando é que ele vai falar com o rei? Neemias 2, verso 1, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Nós utilizamos o nosso calendário, é solar, é baseado, guiado pelo sol. Os judeus, eles são baseados por um calendário lunar. Então, o mês de Quisleu, aqui no nosso calendário, ele vai ficar mais ou menos, eu tenho um desenho aqui, mais ou menos entre novembro e dezembro. O mês de Nissan vai ficar mais ou menos entre março e abril. Ou seja, ele esperou por 4 meses, orando, falando com Deus e planejando antes de ir falar com o rei. Até que chegasse a oportunidade, até que as coisas pudessem acontecer, ele estava planejando. Perceba que não saiu, em nenhum momento ele tirou essa questão de Deus da história, porque às vezes a gente pensa assim: não, a partir do momento que eu começo a planejar, eu estou tirando Deus da história. Pelo contrário, eu posso muito bem fazer as duas coisas, planejando e orando e colocando diante de Deus. Sabe, até mesmo às vezes nesse quesito de pregação, não, pastor por que o pastor tem que ir com tablet? Por que o pastor tem que escrever a pregação? Deus não pode dar na hora, mas Deus não pode me dar antes também? Deus não pode me dar enquanto eu estou preparando lá? Pode. Ele pode ter me dado essa mensagem 1 mês atrás, ele pode ter me dado a mensagem 2 meses atrás. Por que tem que ser só na hora? Às vezes a gente acha que planejamento é uma luta contra o Espírito Santo. Na realidade, não. É o Senhor quem nos conduz no planejamento. E durante esses 4 meses, Neemias estava lá, orando, colocando diante de Deus, esperando que pudesse chegar a oportunidade. E essa oportunidade chegou quando ele foi colocado diante do rei. Quando ele chegou diante do rei, o rei fez perguntas e Neemias se aproveitou daquelas perguntas para poder fazer o seu pedido. A oportunidade chegou. Sabe o que eu reflito com isso? Agora há pouco eu estava fazendo aqui um vídeo, vou fazer uma ediçãozinha, apresentando a nossa missão, nossa visão, nossos valores, para colocar no nosso canal. Falar um pouquinho também sobre o nosso musical de Natal. Irmãos, quando nós planejamos, as oportunidades chegam. É tão bom você investir em um projeto onde você vê o planejamento, onde eles querem chegar. Né? Qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores dessa entidade, né? Aonde eles querem chegar, qual é o objetivo? Vou investir, vou abençoar, porque eu estou vendo aonde eles querem chegar. E e com certeza vai haver transparência em tudo que eles estão falando. Quando eu fui lá para essa conferência Multiplique, o pastor Semi-Tipt lá ministrando, né? Aí eu fiquei... Em nenhum momento eu tinha pensado em fazer a entrevista com ele, né? Quando foi já no penúltimo dia da conferência, ele falou sobre redes sociais, né? Sobre a tecnologia, na realidade, a importância de se usar a tecnologia para a comunicação do evangelho. Aí nesse momento veio um estágio: poxa, eu podia tentar fazer uma entrevista com o pastor Semi-Tipt. Podia tentar fazer uma entrevista com ele. E aí eu fui logo ousado, eu fui no pastor Fabrício, tinha toda uma equipe lá, né? Falei: pastor, eu queria, se eu pudesse fazer uma entrevista com o pastor Semi-Tipt, ele é um referencial para mim, né? Eu conheci ele através de um texto sobre o avivamento da Romênia. Ele marcou muito o meu coração ao ver ele narrando o que aconteceu ali na Romênia e tal. E eu, como eu estou sem equipamento nenhum aqui, se a gente pudesse utilizar o equipamento, ele falou: Nathan, é difícil porque isso é questão de contrato, essas coisas assim.
não tem, mas você está autorizado, procura o pastor Semi, se quiser fazer uma entrevista lá com ele. Falei, não, então tá bom. O pastor Alan, que é o intérprete, ele tinha lá um iPhone 10, né? Falei, então vamos lá. Cheguei no pastor Semi Tippett, falei com ele, através do intérprete, né? Se prontificou na hora, faço sim, tranquilamente. Quando chega na hora da entrevista, o pastor Semi Tippett pega o celular dele e fala, filme com o meu, era um iPhone 11. Falei, olha, glória, que bênção. Fizemos a filmagem. Sabe o que eu percebi? Se nós não tivéssemos um canal no YouTube, se nós não estivéssemos trabalhando todo esse planejamento, essa oportunidade ia passar. Uma vez eu vi uma ministração do pastor Tiago Brunet, ele falando sobre aproveitar as oportunidades. Ele disse que uma vez, Augusto Cury, lá autografando os livros, ele entrou na fila, né? Quando o pessoal estava lá tirando foto com ele, ele falou, vou aproveitar o meu tempo para falar alguma coisa no ouvido dele. Disse que quando chegou a vez dele, ele foi lá, cochichou no ouvido do Augusto Cury, ele falou assim, espera aqui que eu quero falar com você no final. E resultado? Augusto Cury se prontificou para prefaciar o primeiro livro de Tiago Brunet. Porque ele aproveitou uma oportunidade. Agora, para nós aproveitarmos as oportunidades, nós precisamos ter um planejamento. Se eu quero que alguém prefacie um livro para mim, numa oportunidade que eu tiver, eu tenho que estar com um livro escrito. Tem que estar em andamento. Se nós queremos ver as coisas de Deus acontecendo e aproveitar as oportunidades, nós temos que ter um planejamento. Aí você quer aproveitar que oportunidade se você não tem nada em mente, se você não tem planejado nada, o que der, deu. Que nem a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar. O que der, e ainda usa o nome de Deus. Eu já sou feliz pelo que Deus me deu. Mistura tantos valores das coisas, mas o planejamento requer paciência e oração. E se você quer ser um bom líder, planeje. Tenha paciência, ore, coloque diante de Deus e aproveite a oportunidade quando chegar. Segunda coisa que eu observo é que planejamento, uma boa liderança, né, e que planeja, requer transparência. Veja o versículo 2. Quando ele chega diante do rei, versículo 2. Por isso o rei me perguntou, né? Versículo 1 ainda, parte B. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente também outra transparência. Mas a primeira coisa que eu vejo aqui, nesse quesito, planejamento requer transparência. Transparência emocional. Ele chegou diante do rei, ele nunca havia estado triste diante do rei. Naquele momento ele chegou triste. E o rei perguntou, e ele foi transparente. Falou, como é que eu estaria feliz se a cidade dos meus pais está em ruínas? Está destruída. E o rei então perguntou, o que você quer pedir? Já tinha planejado, já tinha orado, já tinha colocado diante de Deus. Ele não ia perder agora essa oportunidade. Então ele abre o coração para o rei e pede aquilo que ele já havia planejado e colocado diante do Senhor. Mas se ele não tivesse sido transparente com o rei, ele não teria recebido ele não teria aproveitado essa oportunidade. Sabe? É necessário transparência. Às vezes a gente deixa a oportunidade passar porque alguém chega assim, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. É porque eu sou muito forte, sabe? Meu coração é de pedra, só falta. Porque a gente não quer dizer o que a gente está passando. Não abre o coração para ninguém. Tá? Não é para abrir o coração para todo mundo, não. Mas ele está diante do rei. Sabe? Eu creio que o pastor pode lhe ajudar. O pastor às vezes liga, eu chego, como é que tá? Tá tudo bem. Às vezes não tem nada na dispensa, tá tudo ruim. De repente alguém que pode te ajudar, uma pessoa que está, e aí fulano, como é que tá? Tá tudo bem. Porque não confia em ninguém. Porque não quer ser transparente, porque quer passar, ou às vezes porque quer passar uma imagem que não é. E na liderança é preciso que nós tenhamos transparência. Eu acho que eu sou transparente até demais aqui nos irmãos, né? Se eu recebo multa, eu falo que eu fui multado. Olha o pastor dando mau exemplo. Às vezes quando eu estou meio cansado, eu falo que eu estou cansado. Quando eu estou triste, eu falo que eu estou triste. Agora a gente precisa... O que isso mostra? Mostra a nossa humanidade também. É transparência para os seus liderados e transparência para os seus líderes. Sabe, pastor Sérgio Queiroz, quando ele fala sobre o livro que nós trabalhamos aqui, Gloriosas Ruínas, ele fala sobre o princípio da transparência. E ele fala de um momento muito difícil na vida dele.
Se eu não me engano, foi processo de saúde que a esposa dele passou por uma doença e tal. Enquanto ele estava lá no hospital ainda, arruinado, né, sua fisionomia completamente abalada, ele fez uma filmagem para a sua igreja, para mostrar como estava ele naquele momento. Necessitando de oração, que as coisas não estavam boas. Agora, às vezes, a gente pensa que ser transparente demais é sinal de fraqueza, né? Chorar diante das pessoas é sinal de fraqueza. Poxa, Jesus, que é o mestre dos mestres, o líder dos líderes, tem um versículo específico, bem direto, Jesus chorou. João 11:35. Assim, Jesus, né, pareceu que ia chorar, mas não chorou, né, porque Jesus é homem, né? Jesus não chora. Jesus chorou. Jesus se compadeceu das multidões. Tem um momento que a viúva de Naim está vindo para enterrar o filho dela. A palavra do Senhor diz que Jesus compadeceu-se dela. Transparência. Nós precisamos de transparência emocional. Aí, segundo passo dessa transparência, planejamento, versículo 6. Né? Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Ele fez o pedido, né? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, poderia levar cartas do rei aos governadores do Transeufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Ele começou agora a discriminar o quê? A discriminar o planejamento. Olha, eu vou fazer assim, 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 vou chegar a tal dia, pretendo retornar a tal dia. Ele deixou claro ao rei. Uma das coisas que nós precisamos fazer, e que eu quero, por exemplo, esse vídeo que eu estava fazendo agora há pouco aqui, que a gente vai editar e colocar, é tentar trazer mais transparência para a igreja sobre o nosso planejamento. O que nós estaremos fazendo. Para que nós estejamos todos juntos, que estejamos engajados. Planejamento requer transparência. Não adianta só o pastor e a diretoria ter em mente o que ele quer fazer, o que nós vamos fazer. Se os irmãos não pensarem conosco, se os irmãos não amarem essa ideia, se nós não estivermos juntos, engajados, apoiando, e mais do que apoiando, né? Comprometidos com essa visão, comprometidos com essa missão, comprometidos com os nossos valores, requer transparência. Você vai chegar com um pequeno grupo e falar: olha, nós temos esse planejamento, vamos ganhar vidas para Jesus, vamos fazer isso, isso e isso, esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito, vamos orar juntos por isso. Isso é transparência. Quando a gente apresenta aqui para os irmãos aonde nós queremos chegar, não é para dar aquele desânimo, não, pelo contrário, falar: é isso aí que nós vamos fazer, vamos junto então. Eu sempre sonhei isso para a nossa igreja, sempre quis ver a nossa igreja impactando outros bairros, sempre quis ver a nossa igreja indo além, sempre quis fazer essa diferença, sempre quis fazer parte disso. Agora é preciso transparência para isso, e é isso que nós estamos tentando fazer, apresentando dia após dia um pouco mais dessa visão, para que você compreenda. Então esteja junto conosco, participe conosco. E era exatamente isso que Neemias estava chegando para o rei, abrindo, o planejamento aqui é esse. Transparência emocional e transparência no planejamento. Aonde nós queremos chegar, quais são os nossos sonhos, nosso objetivo. Vamos juntos, vamos dar as mãos. Ele apresentou ao rei, não escondeu nada do rei. E a terceira coisa que eu aprendo é que planejamento requer precaução. Planejamento requer precaução. Versículos 7 e 8, isso aqui são medidas de proteção. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Transeufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. O que ele estava fazendo aqui? Qual é a precaução? Os governadores da província, né? Aquela província tinha vários distritos, né? Então ele estaria passando, tem que chegar a ajudar. Alguém poderia pensar: isso é um rebelde, está querendo se rebelar contra o rei. E ele teve muitas dificuldades lá na frente, né? Sambalat e Tobias deu trabalho para Neemias. Mas ele teve dificuldades lá na frente. Mas ele aproveitou agora. Qual foi a precaução dele? Vou pegar cartas. Se alguém perguntar para onde é que eu estou indo, o que eu estou fazendo, está aqui a carta do rei. Está aqui a carta do rei. E ele precisou usar essas cartas. Precaução. Ele estava sendo precavido. Todo planejamento requer medidas de precaução. Eu fico imaginando assim. Permita-me imaginar, tá?
o planejamento de Deus chamando Jonas. Jonas vai pregar em Nínive. Só que aquele rapaz, ele está muito arredio, né? Porque Nínive, de fato, é uma cidade sanguinária, aquele negócio todo. Então, Jonas, ele vai querer fugir para Tarsis. Ele vai querer fugir para Tarsis, mas eu vou mandar uma tempestade. Não vai ser suficiente essa tempestade, porque ele vai falar para o pessoal que a culpa é dele, e eles vão jogar ele na água para ele morrer. Jonas, ele tava com uns conflitos assim, né? Mas ele não vai morrer, porque ele vai pregar em Nínive. Eu vou mandar um grande peixe. Eu estava imaginando, estava refletindo nessa história, eu pensei assim, qual seria o nome do peixe? Porque se Deus chama as estrelas pelo nome, elas comparecem, né? Permita-me imaginar que os animais também devem ter, né, seus nomes. Aí o peixe vai ser o boca seca, para ele não morrer afogado. Então o peixe vem, boca seca, tu vai lá. Engole Jonas, ele vai ficar 3 dias dentro de você. E aí depois vai ser vomitado na praia. E aí 3 dias é um processo. O Senhor falando com Jonas que ele tem que pregar em Nínive. Olha só o livramento que Deus deu para ele. Ele estava ali, né, com cheiro de peixe, sardinha. Aí, então eu fico imaginando os planos de Deus, sabe? Bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aquele negócio de que se você não quer, Deus manda outro. Deus não manda outro. Se Deus quer você, Ele vai mandar uma tempestade na tua vida, vai chacoalhar o barco. Se você quiser se matar, Ele manda um peixe para te engolir e te preservar lá. Mas você vai fazer o que Ele disse que você tem que fazer. Ponto. Não adianta fugir de Deus. Porque Ele tem um planejamento e os planos dele se cumprem. Aleluia. Você pode até tentar atrasar o processo, mas até a sua tentativa de atraso já estava nos planejamentos dele. Ele vai ser meio difícil, mas já está tudo planejado. Porque Deus é um Deus precavido. E a liderança requer precaução. Nós começamos a pensar assim, não, isso pode acontecer, então, se isso acontecer, eu já tenho essa alternativa. Nós precisamos planejar. Enquanto eu pensava sobre isso, né, eu lembrei de uma história que eu havia lido uma vez, eu vou ler aqui para vocês. Nós estamos falando sobre líder. Líder, ele é precavido, certo? Líder precisa ser precavido. Olha a mentalidade desse rapaz. Primeiro tinha um funcionário com muitos anos de empresa, estava irritado porque um jovem contratado havia pouco tempo foi indicado pelo patrão para uma vaga que esse antigo desejava há muito tempo. Vocês já devem ter ouvido essa história, né? Ele chegou então para conversar com o chefe. O chefe já imaginou qual seria a indagação dele. Antes que ele falasse qualquer coisa, ele fala, espere um pouquinho. Vá ali. Aí eu vou ler o que ele falou assim. Há um vendedor de abacaxi parado aí do outro lado da rua. Veja quanto está o abacaxi. A contragosto e até um pouco indignado pelo estranho pedido, o funcionário foi, voltou quase 1 hora depois, pois havia aproveitado para tomar um café na padaria, da esquina, conversar com os conhecidos, né, que deu uma passeada por ali. Então ele retornou. E o patrão perguntou, qual é o preço unitário do abacaxi pérola? Bom, não sei se era o pérola, mas o que ele tem lá custa R$3. Ele fornece para a empresa? Não sei. O chefe pediu para o funcionário mais velho aguardar um pouco, chamou o mais novo, que apresentou-se ao chefe, e ele pediu para que ele realizasse a mesma tarefa, saber o preço do abacaxi. Ele foi e voltou em menos de 10 minutos. O patrão fez a mesma pergunta, qual o preço unitário do abacaxi pérola? São R$3. Ele fornece para a empresa? Sim. Dei meu cartão e fiquei com o contato dele. Ele ofereceu algum desconto? Para compras acima de 100 unidades, ele oferece 20% de desconto para o pérola e 20% para o Cayenne, 25% para o Cayenne. Em quanto tempo ele entrega? Até às 8 horas do dia posterior ao pedido. Há mais alguma coisa que eu preciso saber? Ele também fornece outras frutas e dá descontos conforme a fruta, de acordo com a quantidade pedida e a disponibilidade. Após essa última resposta, o chefe se dirige ao funcionário mais antigo e pergunta, qual era o assunto do qual você queria tratar? O funcionário responde que não era importante e se retira humilhado, mas tendo aprendido uma valiosa lição. Esse jovem havia acabado de chegar na empresa, mas o pensamento dele eu tenho que ser precavido. Eu vou saber uma informação, mas eu trago tudo o que for necessário, tudo o que for preciso. Sabe qual era o pensamento desse jovem aqui, desse segundo? Como a gente havia falado, né, na semana passada, a motivação do líder. O pensamento dele era servir. O pensamento do primeiro era status. Eu quero saber se eu vou chegar lá onde eu estou querendo. Já tenho não sei quantos anos de empresa.
pensamento do outro é: eu estou aqui para servir, estou aqui para trabalhar, estou aqui para dar o meu melhor. Tem uma frase do filme Desafiando Gigantes que o técnico fala para os jogadores lá, né? Dê o melhor de si e deixe os resultados com Deus. Dê o melhor de si e deixe os resultados com Deus. Às vezes você tem pensado: mas eu oro por fulano não sei quanto tempo. Você tem dado o seu melhor? Dê o melhor de si e deixe os resultados com Deus. Mas eu trabalho isso. Você tem dado o seu melhor? Dê o melhor de si, deixe os resultados com Deus. Líder, a motivação dele é serviço. A motivação dele é trabalho. E quando a gente pensa assim, nós planejamos. Quando a gente pensa assim, nós oramos. Quando a gente pensa assim, nós agimos com a paciência necessária. Quando nós pensamos assim, nós também buscamos ser transparentes. Quando nós pensamos assim, nós somos precavidos. Eu já estou finalizando, não vou me estender muito. E eu quero finalizar falando sobre precaução com mais uma ilustração. Essa também é demais, essa aqui é boa. Preste atenção. Certa vez um caçador, ao pedir a um mágico algum artifício que o ajudasse em suas caçadas, dele recebeu uma flauta mágica que fazia qualquer animal dançar. Depois de testar a flauta com cães e gatos, o caçador organizou uma grande caçada com seus amigos. Logo no primeiro dia, eles se depararam com um feroz tigre. De imediato, o caçador pôs-se a tocar a flauta e, milagrosamente, o tigre, que estava próximo de um de seus amigos, começou a dançar. Foi fuzilado a queima-roupa, o tigre. Horas depois, um leopardo, depois um rinoceronte, e a caçada foi transcorrendo assim, a flauta sendo tocada, animais ferozes dançando e sendo mortos. Ao final do dia, o grupo encontrou pela frente um leão faminto, que logo investiu num dos caçadores. A flauta mágica foi acionada, mas o leão não dançou. Relaxados como estavam, os caçadores não tiveram tempo de pegar suas armas e foram sendo abatidos um após o outro. O flautista tocava desesperadamente a sua flauta, mas ela não surtia o mesmo efeito. Por fim, o leão também o atacou e matou-o. 2 macacos, em cima de uma árvore próxima, a tudo assistiam. Um deles comentou: eu sabia que eles iam se dar mal quando encontrassem o surdinho. Moral da história: não confie cegamente nos métodos que sempre deram certo, pois um dia podem falhar. E mais, cuidado com os leões surdos. Precaução. Nós precisamos ser precavidos em tudo. A gente faz planejamento, está dando certo, mas uma hora pode dar errado. Né? Já pensou se Neemias, ele pensou em tudo? Não, esperei, né? Fiz o planejamento com paciência, oração, chegou diante do rei, transparência, ok, o rei deu aval, legal. Quando ele está saindo, que ele chega diante do primeiro governador, está indo para onde? Estou indo para ajudar a construir os muros. Sim, cadê? Como é que eu vou saber que você não está mentindo? Cadê a carta do rei? Não é, mas eu falei com ele, naquela época não tinha WhatsApp, né? Manda um zap aí para ele autoriza. A voz é dele. Né? E olhe lá, né? Ainda tem tudo isso, né? Mesmo assim, essas coisas oficiais têm que ser documento autenticado em cartório. Inclusive, estamos aí na expectativa que a missionária Anne viajou, o nome da Anne está de solteira ainda na identidade, e na certidão da Isabela já está o nome de casada. A gente foi aqui o pessoal da empresa aqui autorizou ela aí. Não dava mais tempo de vir buscar a certidão de casamento, né? Para provar que ela é a mãe da Isabela. Ela foi para Belém. Só que lá em Belém a gente está preocupado de não ter a mesma simpatia, né? Aí a gente se organizou, tem um conhecido da irmã Clé que está indo para lá, ele tá levando a certidão a nossa certidão de casamento para tentar encontrar o meu irmão que vai estar vindo, vai chegar no mesmo horário e tudo. Não fui precavido, né? Como Neemias foi, olha o que aconteceu agora. Estou tendo que mandar a carta porque pode ser que o governador peça. Então, tem que ter precaução. A gente tem que ser precavido. Então Neemias poderia dar com os burros na água no primeiro governador que ele encontrasse pela frente. Então da mesma forma somos nós. Temos que buscar o que a palavra do Senhor nos apresenta. Quais são os princípios? Fazermos planejamento e podermos entender o que é que Deus quer para nós, né? Entendermos a nossa responsabilidade e deixar os resultados com Deus. Amém? Então, vamos começar a refletir de maneira bem prática nas coisas aqui. Qual é a nossa motivação? Segundo, um bom líder, ele faz planejamento. Só para finalizar, precisamos compreender, deixe isso bem guardado na sua mente, que planejamento não é nenhuma afronta a Deus. Pelo contrário, anda junto, porque o nosso Deus é um Deus
de planejamento. Amém? Vamos ficar em pé?